Regular emoções não é só sobre aprender estratégias específicas de regulação emocional. Você precisa considerar esses tópicos antes de falar, ensinar ou aplicar qualquer estratégia de regulação emocional, independente do contexto. Bora conversar sobre isso? E aí, pessoa, que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016. E se você trabalha produzindo conteúdo, formação, fazendo acompanhamento de escolas ou empresas, ou se você só tem curiosidade sobre o tema, fica por perto. Os conteúdos daqui são feitos pensando em você. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre 8 tópicos importantes para construir um terreno sólido antes de você ensinar ou aprender estratégias de regulação emocional. Então, antes de falar em técnicas de respiração, em técnicas de comportamento, que pode envolver escrita, desenho, movimento e etc., em técnicas cognitivas, como é o caso da reavaliação, da mudança de perspectiva, de simulação e de outras técnicas que são muito válidas e úteis em vários contextos, antes de entrar nelas propriamente dito, é importante para você que ensina, que aprende e que aplica, saber que as técnicas avulsas podem não fazer tanto sentido assim na prática. A gente precisa conversar sobre questões que são mais importantes do que a técnica em si, antes de sair por aí espalhando e propagando a existência delas. Se você acompanha os vídeos aqui do Emocionate, você já deve ter percebido que eu não gosto muito de falar de educação socioemocional fora de contextos específicos. Então, falar sobre emoções de uma maneira descontextualizada, por exemplo, assim como falar de regulação emocional, falar de comunicação, para mim, não faz muito sentido. Eu acredito muito que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais ele precisa estar sempre localizado e assentado dentro de cenários específicos. E com regulação emocional, isso não é diferente. Né? Você chegar do nada com uma técnica de respiração, sem entender um cenário mais amplo onde você vai usar aquela técnica e aplicar aquela técnica dentro de um contexto, não é muito interessante. Então, o que é importante a gente sinalizar antes de adentrar nas técnicas propriamente ditas de regulação emocional? Vamos lá. Primeiro ponto. A gente precisa entender o que é regulação emocional. Regular emoções é basicamente ter um repertório de ações e de pensamentos que nos ajudem a reduzir, aumentar ou manter a intensidade de alguma emoção. Ou seja, regulação emocional é basicamente alterar o estado emocional, para mais, para menos, ou fazer ali um esforço para manter ele exatamente como ele está. No universo da educação socioemocional, a gente pode intencionalmente desenvolver a regulação para diferentes fins. Pode ser para melhorar o seu bem-estar, pode ser para construir boas relações, pode ser para alcançar os seus objetivos, para poder defender os seus ideais, agir de forma mais sintonizada com os seus valores, com as suas crenças e etc. Certo? Cada um vai ter um objetivo diferente ou objetivos diferentes na sua própria vida para regular essas emoções. Então, dentro desse cenário, as estratégias, elas são nada mais do que um meio, uma ferramenta para que você consiga chegar no lugar desejado. Então, assim, reprimir, negar, ignorar o que a gente sente não é regulação emocional. Regulação emocional, ela está localizada num campo onde a gente reconhece que está sentindo uma emoção, compreende as informações, o que ela está sinalizando e consegue ali de forma intencional alterar esse estado considerando o que você deseja dentro de uma situação específica. E esse é o primeiro ponto. Aqui eu estou falando de regulação na educação socioemocional porque a gente faz isso de certa forma o tempo inteiro, só que de maneira inconsciente, muitas vezes não muito saudável. O segundo ponto é, antes de escolher um meio de alterar o seu estado emocional, ou seja, de regular suas emoções, é interessante que você comece a pensar no porquê você quer fazer isso.
Então, por que que você quer alterar essa emoção? Qual é o seu motivo, né? É dar conta de um processo seletivo? É sair de um relacionamento abusivo? É melhorar a sua saúde? Melhorar suas relações? Melhorar a convivência com quem está ali dentro da sua casa? O seu sono? É se relacionar melhor com seus amigos? Por que que você quer regular essa determinada emoção? É muito difícil, gente, regular as nossas emoções de uma forma intencional, porque dá trabalho e a gente vai ver isso nos próximos pontos, se a gente não vê sentido no que a gente está fazendo, ou se alguém está impondo isso pra gente de fora para dentro, sem uma reflexão crítica de por que eu estou fazendo isso. Se alguma coisa não te incomoda no que você sente ou no que você faz com o que você sente, por que que você vai mudar? Né? Não existe razão para isso. E aqui é sempre importante lembrar que regulação socioemocional, regulação emocional, ela não é transformar o que está desconfortável em confortável. Porque muitas vezes é o desconforto que vai te movimentar para o lugar onde você quer estar. Então não é sobre alterar o que está ruim, entre aspas, para o que está bom, porque isso não se aplica a muitas emoções, mas o que está desagradável para algo agradável necessariamente. Tá? Não é essa alteração pela alteração. Educação socioemocional, assim como regulação, não está descolada de um contexto e de um objetivo. Então é você entender o que está acontecendo e avaliar o quanto que você precisa ou não mudar aquilo para que você chegue aonde você quer, certo? E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto. Tente alimentar a curiosidade sobre os seus próprios padrões de percepções e de emoções antes de aprender as técnicas propriamente ditas. Porque é justamente essa sua percepção sobre você mesmo, sobre o que está acontecendo, sobre o que faz você dentro desse contexto, que vai te ajudar a aplicar uma estratégia de regulação emocional. Então, se você não percebe como é que você se sente, como é que está o seu corpo, como é que está a sua cabeça, que tipo de pensamento está passando ali, como é que esses pensamentos e como é que está o seu corpo está afetando e sendo afetado pelo seu estado atual, pela situação, pelo contexto. Se você não tem essa ideia e se você não vai desenvolvendo isso de uma forma intencional, vai ser muito difícil você entender o timing que você precisa para poder usar a estratégia de regulação emocional. Então, perguntas como: o que acabou de acontecer? Né? Por que eu me senti assim? Por que eu reagi assim? Né? Será que aconteceu alguma coisa antes que me deixou mais sensível? Né? Eu não dormi bem, já estava meio irritada. Então, perceber essas coisas, o que geralmente me deixa assim, são ótimas questões para você nutrir curiosidade em relação à sua pessoa. Então, perceba os seus padrões, perceba a maneira como você percebe o mundo, se observe e guarde essas informações, porque elas vão ser importantes para que você insira as estratégias de regulação emocional dentro delas. E aí a gente já entra no tópico 4, que está totalmente ligado com o terceiro: sair do piloto automático com mais frequência. O maior desafio, ou um dos maiores que a gente tem para regular as nossas emoções, é justamente estar consciente sobre o que a gente está sentindo e o que a gente está fazendo com isso. Se a gente não sai do piloto automático, a gente não vai conseguir encontrar esse espaço necessário para aplicar a estratégia de regulação, que acontece justamente entre o que eu percebo e sinto e o que eu faço com isso. É nesse espaço, que muitas vezes é muito sutil, muito rápido, muito pequenininho, que a gente vai aplicar muitas das estratégias de alteração da intensidade, principalmente, daquela emoção que a gente está sentindo. Porque existem sim outras estratégias que a gente não precisa estar sentindo necessariamente aquela emoção para poder praticar. Por exemplo, se você vai inserir na sua rotina de uma forma diária, de uma forma constante, a meditação, você não precisa lembrar na hora que você está sentindo aquela emoção super intensamente de aplicar a meditação, porque é algo que você está fazendo mais ali pensando no longo prazo. Mas até em algumas estratégias que são mais no pós-ocorrido, né, como a reavaliação, como a troca de perspectiva, ainda assim você vai precisar separar elementos saindo do seu piloto automático para elaborar sobre o que aconteceu. Porque muitas vezes o pensar na situação ocorrida já vai te levar para um lugar de familiaridade e automaticamente você já vai colocando ali um monte de percepções e um monte de avaliações
que nem sempre representam exatamente o que aconteceu. Então, sair do piloto automático é fundamental. No automático, a gente não tem intenção, a gente não tem consciência. A gente está ali disparando a resposta que é mais fácil, mais rápido e mais efetiva do ponto de vista de economia de energia para o nosso cérebro, que nem sempre é a resposta mais construtiva. Então, praticar consciência, praticar sair do piloto automático vai te ajudar demais quando você precisar lembrar de estratégias de regulação emocional. E trabalhar isso é também investir em regulação, certo? Quinto ponto. Não existem estratégias melhores ou piores de regulação emocional. E também não existe aquela famosa panaceia, aquela ação ou aquele movimento ou aquela atividade que vai servir para qualquer coisa e para qualquer pessoa. Isso não existe. Não tem receita. Você vai precisar colocar a mão na massa e experimentar combinações diferentes de ingredientes que você vai conhecendo que vão funcionar ou não para você. E aí você pode me falar assim: ah, Tayane, mas a meditação salvou a minha vida. Que maravilha, que ótimo, mas não vai salvar de todo mundo. E mesmo na sua própria vida, talvez daqui a alguns anos a meditação seja substituída por uma outra estratégia, por uma outra atividade. E tá tudo bem. Isso não é um problema. O outro pode falar: mas corrida é muito bom, é bom para isso, é bom para aquilo, ajuda demais. Pode ajudar. Vai ser para algumas pessoas, para outras não. Ah, mas e desenhar? E pintar? E dançar? E caminhar? E escrever? E gravar? Gente, se você quer escolher um verbo para colocar aqui, ele é experimentar. Não é uma atividade específica, não é uma ação específica. Você vai precisar testar na sua vida, na sua rotina, no seu jeito de ser, para saber se aquilo vai funcionar ou não. E nesse experimento é muito importante você refletir se isso está te ajudando a tomar melhores decisões, tá? Porque tem algumas coisas que em excesso ou repetidamente podem não estar te ajudando tanto assim. Comer em excesso, beber em excesso, se criticar em excesso, isso pode estar prejudicando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, o nosso bem-estar, sem a gente nem perceber. Tem um pesquisador e psicólogo da área, chamado Mark Brackett, que ele sugere uma pergunta que pode ser interessante nesse contexto, quando a gente está experimentando diferentes estratégias. A pergunta que ele faz é: isso que eu estou fazendo agora, nesse momento, está me ajudando a tomar boas decisões ao longo do tempo? E aqui eu acrescento para a gente entender como é que isso funciona na prática. Se você continuar usando essa mesma estratégia de agora para regular essa emoção que você está sentindo de uma forma consciente e consistente por um ano, se você ficar repetindo toda semana, todo dia, todo tempo, no final de um ano, o que é que vai ter acontecido? Essa é uma boa reflexão para você avaliar se a estratégia está sendo interessante, certo? E aí a gente vai para o nosso sexto ponto. Normalmente, boas estratégias de regulação emocional, elas exigem da gente algum esforço. Elas são específicas para cada situação, então a gente precisa pensar em diferentes situações o que eu faço, né? Quando acontece X, eu faço Y. Já em B, eu faço Z. Então isso exige um esforço da nossa parte de ir construindo ali um repertório mais intencional que faça sentido para diferentes contextos, né? Elas são flexíveis a esse contexto em que você está aplicando ela. Então esse é um ponto que eu falei no começo do vídeo que é muito importante a gente considerar aqui. Faz toda a diferença quando a gente está integrando técnicas de regulação emocional. Se você descola ela de qualquer situação ou de qualquer circunstância, ela talvez não faça tanto sentido assim, tá? E geralmente, boas estratégias de regulação, elas são personalizadas, tá? Mesmo que você tenha visto a respiração XYPTO, que foi muito legal, muitas vezes você vai precisar colocar aquilo um pouco do seu jeito, com o seu tom. E esse ajuste exige de você algum esforço, de dizer: nossa, essa pessoa aqui fez 5 vezes, mas eu acho que 3 é suficiente para mim, tá? Estratégias de regulação também podem mudar com o tempo, né? O que eu fazia com 15 anos talvez não seja o que eu faço aos 30, e isso faz parte. O termômetro sempre parou de funcionar, hora de mudar, né? Preciso ali descobrir uma outra estratégia.
E geralmente as boas estratégias, elas não têm um critério específico de correção. Não vai ter alguém ali para dizer se você está certo ou se você está errado. O que você precisa prestar atenção é se você está ferindo recorrentemente, de alguma forma, você ou as pessoas que estão à sua volta. Se sim, isso é um ponto de atenção. Combinado? 7º ponto. Não vai ser instantâneo. Eu gosto de brincar que ninguém é um miojo ambulante. Ninguém fica pronto em 3 minutos, né? Então esquece essa coisa de se transformar em um passe de mágica, de vender receita, de mudar do dia para a noite, de uma coisa super revolucionária, de aprender uma técnica e isso assim transformar a sua vida instantaneamente. A gente precisa de tempo, a gente precisa de prática e também de paciência. Como a gente já viu aqui, é um caminho experimental. Então não é rápido, né? Se alguém chegar para você, ou se você coloca no material que se você começar a fazer isso, vai mudar a sua vida do dia para a noite, preste atenção, tá? Isso é um ponto de alerta para a gente poder ficar atento. Nesse caminho experimental, preste atenção nos pequenos passos, né? São as pequenas mudanças, os pequenos ajustes que vão levar você muito mais longe do que as ações que são extravagantes. O radicalismo normalmente enfraquece a nossa motivação. Não é tudo ou nada. Esquece isso de, eu fiz uma vez e nem funcionou. Provavelmente não vai funcionar. Você não está acostumado a fazer isso, você ainda está se familiarizando com uma estratégia, você ainda está testando aquilo que funciona no seu contexto. Então, foca na consistência de experimentar dentro de contextos e de circunstâncias específicas. E saiba que você vai errar, você vai acertar. Você vai se empolgar, você vai se desanimar. Tudo isso faz parte do processo. Não é rápido, não é instantâneo, não é um miojo, certo? E o nosso 8º e último ponto é quase que um mantra para você repetir no processo. Não é só querer. Dá uma pausa nesse vídeo, 3 segundos, e fala isso em voz alta, porque às vezes a gente precisa se familiarizar e precisa tornar essa frase comum para o nosso dia a dia. Não é só querer. Conseguir regular nossas emoções se relaciona com um conjunto de fatores que dialogam com a nossa vontade. Sim, o seu querer é muito importante, mas a sua capacidade de regulação emocional não se resume a isso. Sua vida, de uma forma geral, ela não é um ponto, ela é um conjunto que envolve diferentes elementos. Então, sono, movimento, alimentação, estresse crônico são só alguns dos diferentes fatores que afetam a nossa capacidade de conseguir pensar numa estratégia, lembrar dela e, de fato, aplicar. Você pode aprender 350 estratégias diferentes e ter muita vontade de colocar isso em prática. Se o seu corpo ou o seu contexto não te favorece, se você tem outras necessidades que são prioridades, não vai ser suficiente. E isso é algo muito ignorado quando a gente está falando de regulação emocional. É preciso lembrar, a sua vontade é importante, não, de maneira alguma, é suficiente. Então, entender o que é regulação emocional, pensar nos motivos que te levam a querer regular emoções específicas em contextos específicos, alimentar sua curiosidade sobre seus próprios comportamentos, sobre a maneira como você percebe, interpreta, funciona dentro do mundo onde você está e sente também. Sair mais do piloto automático e só então começar a experimentar, testar e mudar estratégias com consistência, lembrando que não vai ser instantâneo e que querer apenas não é suficiente. Tudo isso é necessário para construir um terreno interessante quando a gente fala de regulação emocional. Percebe que o tópico ele é muito mais complexo do que você aprender uma estratégia específica para regular suas emoções? Solidificar esse cimento e essa terra, né, de elementos necessários para a regulação emocional antes de investir no conhecimento das estratégias em si faz muita diferença. E sim, isso dá trabalho, sim, isso cansa, isso frustra em muitos momentos, mas a longo prazo pode valer muito a pena.
Enquanto facilitadora de conteúdo, eu diria que é também cansativo em relação à receptividade das pessoas, porque muitas vezes os lugares eles querem a estratégia, eles querem que você vá direto ao ponto. E construir esse terreno antes de entrar na estratégia em si é um processo que vai exigir da gente também defender e lutar por esses tópicos. Então, resumindo, antes de falar, ensinar ou aplicar qualquer estratégia de regulação emocional, independente do contexto, a gente precisa ter esses pontos em mente, certo? Me conta aqui embaixo, você que trabalha com educação socioemocional, seja com formação, seja com a produção de materiais, se você considera algum desses tópicos, se você acrescentaria algum outro que você acha fundamental quando a gente pensa sobre esse tema. Eu vou gostar demais de saber a sua opinião. Lembra de compartilhar com aquela pessoa que pode gostar desse conteúdo. Muito obrigada a você que chegou até o final desse vídeo e até a próxima!